Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Então, pela consagração aqui pela manhã, louvado seja Deus. É um dia frio, mas um dia abençoado, desse domingo abençoado. Louvado seja Deus. Mais tarde não tem uma reunião de obreiros às 11 horas, em nome de Jesus. Mas Deus tinha colocado no meu coração uma passagem, louvado seja Deus, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 25. Vamos ler um pouquinho para nós meditarmos essa passagem que Deus tem para nós pela essa manhã. Louvado seja Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e então voltando disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos e ver se tem o que acabar, para que não aconteça que depois de havendo os alicerces, não podendo acabar, todos que vierem e comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Amém? Somente até aqui, os irmãos podem citar. Amados, uma palavra que fala o preço do discípulo. Sabemos que para nós tudo tem um preço. E aqui Jesus estava falando a respeito que ele começou a doutrinar e falando que tudo tem um preço. O interessante que eu vejo Jesus é que Jesus ele era muito realista naquilo que ele falava. Ele não falava aquilo querendo bajular as pessoas. Você não vê bajulação em Jesus, entendeu? Ele não segurava as pessoas. Ele deixava você escolher. Mas ele falou: olha, tem um preço, e o preço é muito caro. E muitas vezes nós queremos vir para a obra de Deus, mas nunca vez querem deixar a família, não querem deixar o acomodismo. Nós queremos ficar, irmão, e para fazer a vontade de Deus, nós temos que ter renúncia. A nossa vida é uma vida de renúncia. Tudo para que você querer que a coisa vai bem, tem um preço. Tudo na nossa vida tem um preço. Entendeu? Muitas vezes, o que Jesus está falando que a gente tem que deixar, porque se a gente pensar em fazer os prazeres da carne, prazeres da família, a família com certeza vai querer estar na praia, vai querer estar no parque. Mas tem momentos da nossa vida que nós temos que rejeitar isso. Por quê? Para fazer o querer de Deus. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes o preço é muito caro. É muito caro. Por isso que Paulo até falou: bom seria que o homem não casasse. Mas quando o homem não consegue se conter, case-se. Paulo, porque ele sabia que a obra de Deus ela é muito espinhosa. E tem muitas vezes as pessoas que estão do seu lado podem não aguentar o preço. Você entendeu? E muitas vezes eu acho que o interessante que Jesus falou, e ele não obriga, ele falou: se alguém, se uma pessoa quiser, se for da sua vontade, se você tem interesse. O interessante é que Jesus sempre fala que não aborrecer seu pai e sua mãe. Você muitas vezes, irmão, pode observar, toda vez que a gente vai servir a Deus, fazer a vontade de Deus, aborrece a família. Muitas vezes a família mesmo, a Bíblia diz que nossos maiores adversários estão dentro da nossa própria casa, que às vezes querem nos impedir. E muitas vezes para nós fazer a vontade e o querer de Deus, nós temos que renunciar até aos prazeres da família. Lógico que tudo tem um tempo, mas dependendo da obra de Deus, sofre isso. Querendo ou não, sofre. Porque a gente às vezes torna escravo da obra. Entendeu? Como, pastor? Porque às vezes a gente não faz o que a gente quer, mas o que a obra de Deus necessita, o desejo da obra de Deus. Entendeu? Muitas vezes tem pessoas que estão gemendo, precisando de socorro. E muitas vezes você tem que deixar no sábado, no domingo, os prazeres. Você podia estar no restaurante, estar com a família, e você tem que socorrer pessoas. E muitas vezes você precisa daquele momento, é você, não tem outra pessoa, é você. Por isso que ele falou: se alguém primeiro renuncie sua própria vontade. Porque a nossa muita vontade de dormir até mais tarde, mas o Espírito Santo precisa que nós muitas vezes venhamos acordar cedo, porque Jesus sempre
pode olhar, Jesus estava sempre orando de madrugada no monte. Pode observar, Jesus sempre acordava de madrugada. Porque de madrugada, ó, o silêncio, ó a paz, ó. Você observou? Vem mais tarde, que é o barulho de carro, é menino correndo, você não tem. Esse é o momento de você mais buscar a Deus. É onde você mais se liga, você. Então, onde você mais conversa, você escuta a voz de Deus. Você entendeu? E muitas vezes, irmão, nós temos que renunciar à nossa vontade, acordar de madrugada, para falar com Deus, conversar, desabafar com Deus. Porque muitas vezes nós faz tudo que os homens lá pedem. Meu patrão mesmo, falando de mim, pede para mim chegar cedo muitas vezes. Quantas vezes eu nunca disse não para ele? Meu Deus, estou falando de mim, eu estou há 23 anos numa empresa. Eu nunca disse não para o meu patrão. Eu só disse não uma vez, quando ele falou que era para mim deixar a obra. Para mim, aí eu falei, opa, aí não mexa com a obra de Deus. Não mexendo com a obra de Deus, porque ele sabe. Eu falei, eu prefiro, falando de mim. Sempre falei isso para ele, não faça isso, porque é um chamado que Deus tem comigo. Prefiro ganhar pouco. Eu falei isso com o gerente da empresa. Gerente da empresa, o rapaz, cara, me entrevistando. Olha, ele falou, Evandro, se você vir para ser motorista, você sabe que você pode ir para tarde. Você pode ir para outra linha. Eu falei, olha, eu sou pastor de igreja. Falei, e o propósito meu, como estou um bom tempo aqui, é vir para de manhã, por causa que eu preciso dirigir a igreja. Eu falei isso para ele. Pode ter me soado bem, mas existe umas coisas, irmão, é melhor perder com os homens e ganhar com Deus. Entendeu? Muitas vezes a gente tem que deixar muitas coisas, porque eu tenho vontade de ser, mas muitas vezes me impede por causa da obra de Deus. Entendeu? Me impede por causa da obra de Deus. Então muitas vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade, para nós fazer o querer de Deus. Porque lá fora, muitas vezes, ele quer ocupar todo o nosso tempo. Se deixar, meu filho, seu patrão vai querer que você trabalhe de manhã, de tarde, de noite. Agora pergunta se ele vai. Ele quer você. Ele quer você. Mas nós temos um compromisso que nós fizemos com Deus. E muitas vezes nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Não é porque nós queremos. Entendeu? Mas a obra de Deus muitas vezes carece. Necessita. Então por isso que Jesus falou aqui, ó. E se que alguém não quiser levar a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, irmão, nós temos que levar a nossa cruz. Temos que levar a nossa cruz. E não é fácil. E muitas vezes é pesado. Entendeu? Muitos que não entendem a palavra de Deus, eles não entendem isso. Entendeu? Eles não entendem. Mas nós que conhecemos Jesus, nós que somos servos de Deus, nós sabemos que às vezes a cruz é pesada. Muitas vezes eu não sei nem o que é aniversário de familiares. Por quê? Porque eles fazem no tempo deles, eles não têm compromisso com Deus. E nós temos compromisso com Deus. E aqui Jesus falou o preço do discipulado. Nós temos discipulado. E muitas vezes nós aborrecemos aqueles que muito estão do nosso lado. Muitas vezes estão do nosso lado. Hoje você fala da obra de Deus, hoje ninguém tem mais tempo. Hoje as pessoas estão na época dos desengrejados. A época dos desengrejados. Ninguém mais quer pregar a palavra de Deus, ninguém quer pagar mau preço, ninguém quer mais falar de Jesus. É muito raro você ver. Está muito raro, está uma coisa que estão abolindo isso. Entendeu? Hoje as pessoas pregam pela palavra. E o que eu fico mais triste, irmão, é que mais persegue a igreja é a igreja. Você acredita? O que mais fala mal da igreja é a própria. Eu nunca vi um macumbeiro falando mal de um outro macumbeiro. Nunca vi. Eu nunca vi um espírita falando mal de outro espírita. Eu nunca vi, nunca vi, entendeu? Um católico falando mal de outro católico. Nunca vi. Agora nós, evangélicos, é um falando mal da igreja do outro, é um falando mal do outro, é um detonando o outro, é um falando que o outro dá oferta, o outro não dá, ele fala mal. Porque, irmão, é um perseguido. Que mais persegue é os próprios irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nossos maiores adversários muitas vezes são dentro da nossa própria casa. É nossos maiores adversários que tentam nos impedir a obra de Deus, olha.
que tenta nos impedir a obra de Deus. Então nós muitas vezes aborrece nossos irmãos, entendeu? Aborrece, por quê? Porque ele não entende o querer de Deus. Então não é fácil, irmão, nós temos que levar a nossa cruz. E muitas vezes nós temos que deixar os afazeres que nós se fosse eu, irmão, eu queria dormir até mais tarde, mas não, irmão, eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso, o meu espírito precisa. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, a obra de Deus, muitas vezes ela é muito traiçoeira com nós mesmo, ela faz você correr muito, e muitas vezes você esquece de você. Como, pastor? Isso eu estou pegando comigo, de orar mais, de você se consagrar mais, de você se jejuar mais, porque você começa a correr muito, e tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar um pouco, e começar a se alimentar mais, e começar a buscar mais, jejuar mais, orar mais. Você entendeu? Porque não você ganha os outros, mas você perde você. Você se perde sozinho. Você entendeu? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, é muito bom você vir de manhã, reabastecer, conversar com Deus. Eu queria ter essa liberdade. Eu queria vir pela manhã. Hoje é meu dia de folga no trabalho. Eu queria ter isso. Muitos um dia vocês vão falar, cara, eu queria ter tanto um tempo para me poder falar com Deus. Porque nossa vida é tão corrida. Parar mesmo, sentar ali, orar com Deus pela manhã, isso é gostoso. Isso é gostoso. Entendeu? E muitas vezes, irmão, nós temos que deixar o nosso desejo, a nossa carne e queimar ela, para nós deixar o nosso Espírito Santo falar, que está dentro de nós, falar mais alto. Amém? Eu creio que muitos irmãos, Deus falou com muitas pessoas aí. Entendeu? Mas não para não, irmão. Deus tem um chamado muito grande com você. E muitas vezes o preço é meio caro, mas a recompensa que Deus tem contigo é muito grande. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe por essa manhã. Vamos orar? Louvado seja Deus.